Gente, então digamos que eu queira fazer um GIF animado de carregando, como esse aqui, né, que a gente vê comumente em aplicativos, jogos, onde quer que seja. A gente pode criar isso no Photoshop da seguinte forma. Vou pedir aqui um novo documento em branco, Ctrl N. Diferente aqui o tamanho, depois a gente arruma para o tamanho que a gente quer. E ok. Bom, vou pegar aqui a ferramenta Elipse para desenhar uma bolinha. Eu vou escolher a cor de preenchimento nada. E a cor de contorno, vou pedir aqui um cinza, por exemplo. Aí aqui no estilo do contorno, a gente vai pedir aqui esse tracejado. Aí vamos desenhar, a gente já arruma o tracejado, segura o Shift pressionado quando for desenhar. Aqui em cima, lembrando, tem que estar em forma, né, para fazer a camada da forma correta. E daí eu clico, seguro e arrasto e desenho lá. Bom, aqui que você vai escolher a quantidade desses tracejados que você vai querer no seu carregando, por exemplo, né? Se fosse esse o caso. Para isso, a gente vem aqui no painel propriedades, é a mesma coisa que a gente tem aqui em cima, né? Tanto faz. E daí a gente escolhe aqui embaixo o tamanho do nosso traço e o tamanho do nosso espaço, tá? Vou escolher aqui, por exemplo, o espaço de 1 e um traço de, vamos ver aqui, um tamanho fica legal, 10, 15... Vai ficar igual aquele lá, por exemplo. Ó. Vamos ver, 18, 20. Ó, 24 ficam 4 risquinhos. E aqui a gente escolhe a grossura desse contorno, né? Então, já defini aqui. Arrumar o traçado novamente. Aí, 9 com essa grossura aqui de contorno de 25. Bom, feito isso, a gente não consegue fazer muita coisa com uma bolinha simples assim. Tanto que se eu der um Ctrl T e quiser girar, por exemplo, ó, não vai acontecer nada. Por quê? Porque no momento ele é uma forma geométrica e esse contorno é apenas um estilo normal, né, dessa forma geométrica. Então vamos pedir que ele seja simplesmente pixels preenchidos. Para isso a gente vai rasterizar a camada. Então botão direito nessa layer, rasterizar camada. Agora é uma camada de pixels simples e se eu der um Ctrl T para redimensionar, ó, eu consigo arrumar do jeitinho que eu quero. Ok? Bom, agora a gente vai fazer a pintura de alguns dessas linhas aqui. Para isso eu vou dar um Ctrl Click na miniatura da camada para fazer essa seleção. Os tamanhos nesse exemplo agora não ficaram o mesmo, mas você pode ir ajeitando no Ctrl T ali a dimensão antes de rasterizar até ficar do jeitinho que você quer. Bom, Ctrl clique, aí aqui a gente tem várias escolhas. Eu poderia vir no painel demarcadores, converter em demarcador, fazer algumas opções assim. Eu vou manter simples, por assim dizer, e vou simplesmente pegar aqui a letreiro retangular, marcar aqui em cima subtração e vou diminuir todos menos 1, né? Então vou tirar esses dois daqui e vou tirar esse aqui. Beleza, sobrou 1. Nesse 1 eu vou dar um Ctrl J, agora eu tenho uma camada só com ele, né? Vou fazer o mesmo com todos os outros. Ctrl clique, diminuo os outros e deixo 1. Não esqueça de voltar para essa camada daí, senão não vai dar certo. Muita atenção nas camadas para dar certo a coisa. E Ctrl J. Vou voltar para essa layer de novo, Ctrl clique, subtrair os outros, deixar 1, Ctrl J. E por último, fazê-lo novamente, tá? Cuidado para não tirar áreas que você precisa e voltar nessa layer, Ctrl J. Agora eu conseguiria até deletar essa camada aqui de trás, sem problema, porque eu tenho isso construído agora em barrinhas individuais. Bom, agora a gente vai para a animação. Vou abrir aqui o painel linha do tempo, vou pedir um novo quadro de animação, e nesse primeiro quadro, a gente vai pintar, mas a gente viu que para pintar a gente precisa colocar estilos de camada. Não adianta mudar a cor da forma, que daí vai mudar de todos os quadros. Então, eu vou dar 2 cliques numa primeira aqui, vou escolher sobreposição de cor, a cor que eu quero que tenha esse meu carregando. E é isso, ok. Aí ele pintou lá. Agora eu vou criar um novo quadro, aqui na folhinha em branco. E nesse novo quadro, eu paro de ver esse efeito
sobreposição de cor desse e copiar estilo de camada e vamos colar no segundo ali, que é esse aqui. Então, colar estilo de camada, tá? Só que nesse caso a gente enxerga ele. Fazer um novo quadro. Nesse novo quadro a gente para de ver desse aqui e começa a ver desse. Então, colar estilo de camada e marca para ver. E novo quadro. E nesse quarto quadro a gente para de ver desse, colar estilo de camada e começa a ver desse. Entenderam? Então, cada quadro desse, o olhinho do estilo de camada está em um elemento, né? Nos outros quadros, ele para de ver aquele estilo de camada e começa a ver o do próximo. Vou arrumar o tempo de todos eles, então vou clicar no último, segurar o Shift pressionado e clicar no primeiro, e arrumar o tempo aqui embaixo para, por exemplo, meio segundo em cada um. E agora, se eu der o play, já acontece lá. Tá? Só vou arrumar aqui no cantinho para sempre, para ele ir rodando infinitamente, e vou deletar a camada de plano de fundo. Para tirar esse fundo que está sobrando, a gente pode dar uma imagem a parar, com base em pixels transparentes. Beleza, já acontece em todos. E para arrumar o tamanho, a gente pode vir aqui em tamanho da imagem e deixar do tamanho que a gente precisa, por exemplo, 50 pixels. Já arrumou em todos. Dá um Ctrl 0 para encaixar o zoom. E para exportar, lembrando, arquivo, salvar para a web. Não esquecer de definir aqui em cima, né, o GIF, essas opções aqui. Aqui é animação, opções de looping e tudo mais. Aqui você pode até testá-la nesse play. Beleza. E está configuradinho. Agora você pode dar um salvar. Vou chamar aqui de teste, por exemplo, na área de trabalho. Ok. E a gente tem lá, ó, vou abrir aqui com um navegador e ele vai ficar infinitamente carregando. Então, assim a gente faz, por exemplo, um GIF animado de loading para um aplicativo ou o que quer que seja dentro do Photoshop.